Ela foi humilhada na frente de todos. Mas não imaginava que Neymar estava assistindo. O que ele fez em seguida chocou o mundo. Você não vai acreditar no desfecho dessa história. O aeroporto de Paris estava lotado. Pessoas iam e vinham apressadas, arrastando malas, olhando para os painéis de voo. No lounge da primeira classe, uma mulher de aparência simples caminhava devagar. Seu vestido era discreto, mas elegante. Seus olhos percorriam o ambiente, buscando um assento livre. Uma aeromoça de postura rígida se aproximou, olhando-a de cima a baixo. Seu uniforme impecável, o sorriso treinado, mas frio. Senhora, este lounge é exclusivo para passageiros da primeira classe, disse, cruzando os braços. A mulher tirou um bilhete do bolso e estendeu sem dizer uma palavra. A aeromoça pegou o bilhete com desconfiança. Observou cada detalhe, franzindo a testa. Deve haver algum engano, disse, soltando uma risada abafada. Talvez a senhora devesse se dirigir à área comum. Algumas pessoas próximas começaram a notar a interação. Um homem de óculos escuros, sentado em um canto discreto, ergueu a cabeça. Observava tudo em silêncio. A mulher respirou fundo. Seu rosto manteve a calma, mas seus olhos carregavam um brilho diferente. A aeromoça continuou. Essas áreas são reservadas para clientes exclusivos. O cartão de embarque pode ter sido emitido por engano. O homem de óculos escuros se levantou devagar. Sua presença era imponente, e mesmo sem dizer nada, os olhares ao redor se voltaram para ele. A aeromoça regalou os olhos. A mulher permaneceu quieta. Apenas sorriu de leve, como se soubesse o que estava por vir. O silêncio tomou conta do lounge. O barulho do aeroporto parecia distante agora. O homem tirou os óculos. Seu rosto era inconfundível. Neymar. A aeromoça engoliu seco. Neymar fixou o olhar na aeromoça. Seus olhos tinham um brilho afiado, um misto de incredulidade e indignação. A mulher continuava imóvel, mantendo a compostura. Seu sorriso discreto parecia carregar um segredo. A aeromoça, antes tão confiante, começou a ajustar o uniforme, tentando recuperar a postura. Mas era tarde. A atenção de todos no lounge já estava voltada para ela. Algum problema? Perguntou Neymar, sua voz firme, mas sem elevar o tom. A aeromoça hesitou. Piscou algumas vezes, como se tentasse encontrar uma resposta convincente. Não, senhor. Eu só... Ela olhou para a mulher e depois voltou-se para Neymar. Apenas queria garantir que tudo estivesse correto. Neymar sorriu de lado. Era um sorriso sem humor, um sorriso de quem já viu aquilo acontecer antes. Ele olhou para a mulher ao seu lado. A senhora está bem? Ela ergueu o queixo levemente e assentiu. Sim, estou. Mas, pelo visto, ainda existem lugares onde a aparência vale mais que o que está no bilhete. A aeromoça ficou pálida. Algumas pessoas no lounge trocaram olhares desconfortáveis. Neymar suspirou, passou a mão no queixo e balançou a cabeça. Engraçado, né? Eu viajo o mundo inteiro, conheço gente de todos os lugares, e sempre vejo isso acontecer. A aeromoça abriu a boca para responder, mas ele continuou. Mas sabe o que é pior? Ele apontou para o próprio peito. Eu já passei por isso. Quando era mais novo, quando ninguém me conhecia. Ele cruzou os braços. Só que hoje eu tenho um nome. Hoje as pessoas olham para mim e sabem quem eu sou. A aeromoça baixou os olhos, sem palavras. A mulher ao lado de Neymar ajeitou a bolsa no ombro e soltou um leve suspiro. O mundo não muda sozinho, disse ela. As pessoas é que mudam o mundo. Neymar olhou para ela, curioso. Havia algo na forma como ela falava, na maneira como se portava, que o intrigava. O lounge estava em silêncio. A tensão pairava no ar. Foi então que Neymar fez algo inesperado. Ele pegou seu telefone, digitou rapidamente e apertou um botão. A aeromoça olhou para a tela do próprio celular, que vibrou em sua cintura. Ela puxou o aparelho, confusa.
Seus olhos se arregalaram ao ver o que estava na tela. A aeromoça segurou o celular com as mãos trêmulas. Seus olhos se arregalaram ao ler a notificação. Neymar tinha postado um vídeo curto no Instagram. No vídeo, ele aparecia ao lado da mulher, ainda de pé no lounge. A legenda era direta: ainda existem lugares onde a aparência vale mais que um bilhete. Até quando? O coração da aeromoça disparou. Seu rosto ficou vermelho. No mesmo instante, alguns celulares começaram a vibrar pelo salão. Passageiros olhavam as telas e depois voltavam os olhares para ela. Cochichos surgiram. Ele realmente postou isso? Murmurou um homem sentado próximo. A mulher que havia sido humilhada permaneceu calma. Seus olhos apenas observavam a reação ao redor. A aeromoça tentou recuperar o controle. Senhor Neymar, por favor. Eu não quis ofender ninguém. Foi apenas um engano. Neymar ergueu uma sobrancelha. Um engano? Sua voz carregava ironia. Por que você não verificou o bilhete antes de tirar conclusões? A aeromoça abriu a boca, mas não encontrou palavras. Um gerente da companhia aérea apareceu apressado. Seu terno estava ligeiramente desalinhado, denunciando a pressa com que havia chegado. O que está acontecendo aqui? Ele olhou de Neymar para a aeromoça e depois para a mulher que havia sido humilhada. Um silêncio pesado pairava no lounge. O gerente percebeu os celulares erguidos, gravando cada detalhe. Sua expressão mudou. Peço desculpas, senhorita, disse ele, voltando-se para a mulher. Isso não deveria ter acontecido. A aeromoça olhou para o gerente, surpresa. Senhor, eu só. Ele levantou uma mão, interrompendo-a. Depois conversamos. Neymar suspirou e guardou o celular no bolso. O problema é esse, disse ele. Vocês sempre pedem desculpas depois que já fizeram o estrago. A aeromoça mordeu o lábio inferior, envergonhada. A mulher ao lado de Neymar sorriu levemente. Seu olhar carregava uma mistura de compreensão e autoridade. O mundo ensina, disse ela. A questão é se escolhemos aprender. O gerente assentiu lentamente. Os passageiros continuavam observando. Alguns ainda gravavam, esperando o desenrolar da cena. Neymar olhou para a mulher e então fez algo que ninguém esperava. Neymar pegou sua mala de mão, virou-se para a mulher e sorriu de leve. Vem comigo. O salão inteiro ficou em silêncio. A aeromoça, o gerente, os passageiros. Todos prendiam a respiração, esperando o que viria a seguir. A mulher ergueu uma sobrancelha, surpresa, mas manteve a postura serena. Para onde? Perguntou ela, cruzando os braços. Neymar inclinou levemente a cabeça, como se estivesse avaliando sua reação. Para o meu lugar. Já que aqui a aparência parece definir quem merece respeito, acho que você deveria se sentar no melhor assento do avião. Murmúrios percorreram o lounge. A aeromoça ficou imóvel, sua respiração acelerada. Ela sabia que, a essa altura, a repercussão estava fora de controle. O gerente tentou intervir. Senhor Neymar, entendo sua frustração, mas... Neymar levantou a mão, interrompendo. Não se preocupe, não estou pedindo nada para mim. Só estou garantindo que ela receba o respeito que vocês negaram. A mulher sorriu de canto, meneando a cabeça. Isso não é necessário, Neymar. Não quero favores, apenas justiça. Ele cruzou os braços, inclinando-se levemente para a frente. Então aceite isso como um gesto de respeito. Não um favor. Os olhos dela brilharam por um instante. Havia algo naquele convite, na forma como ele dizia as palavras, que parecia mais profundo do que apenas corrigir uma injustiça momentânea. A mulher olhou ao redor, sentindo os olhares sobre si. Alguns curiosos, outros admirados. Ela voltou-se para Neymar e, com um sorriso discreto, assentiu. Tudo bem. Vamos. A aeromoça apertou os lábios, segurando a frustração. O gerente passou a mão pelo rosto, exausto. Neymar se virou e caminhou em direção ao portão de embarque.
A mulher o acompanhou, passos firmes, cabeça erguida. Os celulares continuavam gravando. As redes sociais ferviam com o vídeo de Neymar. E então, quando eles estavam prestes a sair do lounge, algo inesperado aconteceu. Um homem alto, vestido de forma discreta, levantou-se de um canto isolado e chamou o nome da mulher. Sua voz carregava um tom de surpresa. Ela parou abruptamente. Seus olhos se arregalaram ao reconhecê-lo. O lounge ficou ainda mais silencioso. Neymar parou ao lado dela, observando a cena. A mulher abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. O homem deu um passo à frente. "O que você está fazendo aqui?" perguntou ele, sua voz carregada de emoção. Os olhos da mulher se fixaram no homem à sua frente. Por um instante, o tempo pareceu desacelerar. Neymar observava a cena com curiosidade. O lounge inteiro estava em silêncio, à espera do desenrolar daquela nova reviravolta. A mulher respirou fundo antes de finalmente responder. "Eu poderia perguntar o mesmo para você." O homem sorriu de leve, mas seu olhar estava carregado de surpresa. "Faz anos", murmurou ele. A tensão no ar ficou ainda mais densa. Alguns passageiros tentavam disfarçar, mas era evidente que prestavam atenção em cada detalhe. Neymar trocou um olhar com a mulher e então resolveu quebrar o silêncio. "Vocês se conhecem?" A mulher hesitou. O homem manteve os olhos presos nos dela, esperando sua resposta. Ela piscou algumas vezes antes de finalmente dizer: "Sim, conhecemos." O tom de sua voz era carregado de lembranças. Neymar percebeu na hora que havia algo muito mais profundo ali. O homem deu um passo à frente, como se quisesse diminuir a distância entre eles. "Eu procurei por você durante anos." A mulher engoliu seco. A aeromoça, ainda envergonhada, olhava a cena sem entender o que estava acontecendo. O gerente permanecia imóvel, sabendo que qualquer interferência seria inútil naquele momento. Neymar olhou para a mulher, curioso. "Você nunca mencionou isso." Ela soltou um suspiro e cruzou os braços. "Por que eu não esperava encontrar alguém do meu passado justamente aqui?" O homem sorriu de lado, os olhos ainda brilhando com uma mistura de saudade e incredulidade. "O destino tem dessas coisas, não é?" A mulher desviou o olhar por um momento, parecendo absorver tudo aquilo. Neymar percebeu que havia algo intenso acontecendo ali, algo que não era apenas uma simples coincidência. Os passageiros continuavam observando, fascinados com aquela reviravolta inesperada. O homem então falou algo que fez o ar no lounge ficar ainda mais pesado. "Eu nunca entendi por que você foi embora sem dizer nada." A mulher fechou os olhos por um segundo, como se aquele momento estivesse demorando a chegar há anos. Ela respirou fundo, abriu os olhos e finalmente respondeu: "Porque eu não tinha escolha." O silêncio que se seguiu foi tão intenso que até os sons distantes do aeroporto pareciam desaparecer. O homem piscou algumas vezes, tentando processar as palavras da mulher. Sua expressão oscilava entre confusão e dor. "Não tinha escolha?" Sua voz saiu mais baixa, quase um sussurro. A mulher apertou a alça da bolsa com força, como se precisasse de algo para ancorá-la naquele momento. Neymar permaneceu ao lado dela, atento a cada detalhe. Ele não a conhecia tão bem, mas sentia que havia muito mais naquela história do que aparentava. O homem passou a mão pelos cabelos, claramente frustrado. "Você simplesmente sumiu. Eu não sabia onde te procurar. Não sabia se você estava bem." A mulher abaixou a cabeça por um instante, respirou fundo e voltou a encará-lo. "Eu não podia ficar", disse, sua voz carregada de emoção. O homem franziu a testa. "Não podia ou não queria?" A pergunta pairou no ar como uma lâmina afiada. Os passageiros ao redor fingiam olhar para seus celulares, mas todos prestavam atenção na conversa. A mulher balançou a cabeça lentamente. "Você não entenderia." O homem deu um passo à frente, sua frustração evidente. "Então me faça entender." Ela mordeu o lábio inferior, seus olhos carregando um brilho misto de dor e nostalgia. Neymar observou a cena e decidiu intervir. "Ei,
Acho que esse não é o melhor lugar para isso. O homem olhou para Neymar como se só agora percebesse sua presença. Você é amigo dela? Neymar deu de ombros. Ainda não sei. Mas parece que vocês têm muito o que conversar. A mulher suspirou e voltou-se para o homem. Eu realmente não esperava te ver aqui. O homem riu sem humor. Bom, o universo tem um jeito estranho de juntar pessoas, não é? Ela sentiu, os olhos carregados de algo que Neymar não conseguia decifrar. O gerente da companhia aérea pigarreou, parecendo querer intervir, mas desistiu ao ver que ninguém lhe daria atenção. A mulher finalmente soltou a alça da bolsa e olhou para Neymar. Eu preciso resolver isso. Neymar sorriu de leve. Tudo bem. Mas eu ainda quero saber essa história depois. Ela sorriu, mas o brilho em seus olhos mostrava que aquilo não seria fácil. O homem respirou fundo. Então me diga, por que você teve que ir embora? A mulher baixou os olhos por um instante. O peso daquela pergunta parecia esmagá-la. O homem aguardava, sua respiração pesada. Neymar apenas observava, sabendo que estava diante de algo muito maior do que um simples reencontro. Ela finalmente ergueu o olhar. Eu fui embora, porque não podia ficar perto de você. O homem franziu a testa, confuso. O que isso significa? A mulher respirou fundo, buscando forças para continuar. Se eu tivesse ficado, você teria desistido de tudo. O silêncio que se seguiu foi quase sufocante. O homem deu um passo para trás, como se tivesse levado um golpe invisível. Do que você está falando? Ela apertou os punhos, seu corpo inteiro tenso. Você não lembra? Sua voz agora carregava uma mistura de tristeza e urgência. Você estava prestes a jogar tudo para o alto por mim. Sua carreira. Seus sonhos. Tudo o que você sempre quis. O homem piscou algumas vezes, atordoado. Isso não é verdade. A mulher riu sem humor. Não é? Você queria largar tudo. Disse que nada mais importava, que só queria estar comigo. Ele abriu a boca para protestar, mas nada saiu. Porque no fundo, ele sabia que era verdade. Neymar cruzou os braços, interessado. Ele já tinha visto esse tipo de história antes. Quando o amor entra no caminho dos sonhos, alguém sempre sai machucado. O homem passou a mão pelo rosto, exasperado. Você foi embora sem me dar a chance de escolher. A mulher engoliu seco. Porque eu sabia qual seria a sua escolha. E não podia deixar você destruir tudo por minha causa. Ele balançou a cabeça, sua frustração evidente. Eu passei anos tentando entender. Me perguntando o que eu fiz de errado. Ela fechou os olhos por um instante, segurando as lágrimas. Você não fez nada de errado. Eu fiz. Porque te amava o suficiente para te deixar ir. A tensão no ar era quase palpável. Algumas pessoas no lounge suspiraram, emocionadas. O homem deu um passo à frente, sua voz mais baixa agora. E se eu dissesse que ainda escolheria você? O coração da mulher acelerou. Neymar soltou um assobio baixo. Aquilo estava ficando interessante. Ela abriu a boca para responder, mas, antes que pudesse dizer qualquer coisa, uma voz surgiu atrás deles. Bom, isso muda tudo. A mulher congelou ao ouvir a nova voz. Lentamente, ela se virou e viu uma figura elegante parada próxima ao portão de embarque. Um homem bem vestido, com um olhar atento e expressão indecifrável. O homem à sua frente, aquele que tinha acabado de declarar que ainda escolheria ela, também se virou para encarar o recém-chegado. Seu olhar rapidamente se fechou em desconfiança. Neymar cruzou os braços, sentindo que o desfecho daquela história estava prestes a acontecer. O novo homem sorriu de leve e caminhou até eles, parando ao lado da mulher. Com naturalidade, pousou a mão em seu ombro, um gesto de posse sutil, mas poderoso. Acho que está na hora de esclarecer algumas coisas, não acha? Ele disse, olhando diretamente para ela. O silêncio voltou a reinar.
A mulher respirou fundo e olhou para o homem de seu passado, aquele que tanto esperava por respostas. Seus olhos agora estavam diferentes. Não havia mais hesitação, apenas certeza. Eu segui em frente, disse ela, sua voz firme, mas gentil. Eu precisei tomar uma decisão difícil, mas não me arrependo. O homem piscou algumas vezes, absorvendo aquelas palavras. Ele olhou para o outro, como se só agora entendesse a real situação. O novo homem apertou de leve o ombro dela e sorriu de canto. Espero que isso não tenha causado desconforto para ninguém, disse, com um tom educado, mas carregado de significado. O antigo amor dela soltou um leve suspiro e passou a mão pelos cabelos. Então, finalmente, sorriu, um sorriso melancólico, mas verdadeiro. Só precisava de respostas, disse ele. E agora, acho que finalmente entendo. A mulher assentiu. Obrigada por me ouvir. Ele sorriu de leve e deu um passo para trás. Disse. Ela também sorriu, e naquele momento, algo entre eles finalmente encontrou paz. O homem se afastou e voltou ao seu lugar no lounge. Neymar, que tinha assistido tudo de camarote, balançou a cabeça e deu um meio sorriso. Isso sim foi um desfecho digno de novela. A mulher riu suavemente, sentindo um peso sair de seus ombros. O voo foi chamado pelo alto-falante. Ela olhou para Neymar e depois para o homem ao seu lado. Acho que está na hora de embarcar. E, sem olhar para trás, seguiu adiante.